Quando a gente desce aqui na Terra, a gente dá o split na consciência, da qual eu já disse em outros vídeos, tá? Quando isso acontece, tudo à nossa volta se torna separado de nós. E quando isso acontece, ele se torna o quê? Relativo. Quando se torna relativo, eu tenho o quê com essas coisas? Seja cidade, seja pessoa, seja Deus, seja sombra, eu tenho um relacionamento. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Separamos então em categorias, né? Temos o que? Chamas gêmeas, a qual meu canal é todo feito. Temos almas gêmeas e temos relacionamentos kármicos. E vamos então dar uma mergulhada na natureza deles, né? Bom, gente, a nossa conexão, tirando a chama gêmea, é através da mente, tá? Ou seja, a gente dá o split, a gente se torna self, né? A gente começa a relacionar, porque a chama gêmea, a gente vai fazer o efeito inverso, tá? O efeito do emergir com os nossos selfies, né? E aí, o que acontece? A gente tem padrões de pensamentos, né? A gente começa a ter pensamentos. Eu ainda não fiz o vídeo sobre o nascimento do pensamento e eu vou fazer. Então, a gente começa a ter esses padrões de pensamentos e a gente se attached, a gente meio que se emaranha com as pessoas que pensam da mesma forma que nós. Então, eu particularmente gosto de separar como chama gêmea uma coisa totalmente diferente. E aí nós temos uma moeda com dois lados. O lado kármico, que a gente considera ruim, e o lado bom, que consideramos a alma gêmea, boa, né? Em algumas novelas, eu percebo que eles fazem alma gêmea meio que chama gêmea, mas sem o aspecto de alma, sem a busca por crescimento pessoal e tudo mais. Embora tenha crescimento pessoal quando duas pessoas se amam de verdade, né? Então, seria mais ou menos uma chama gêmea. Mas não sei se seria... Não vou dizer pra vocês se espelharem nisso, porque não é adequado. A chama gêmea tá fora de romance, tá? E, inclusive, relacionamentos não precisam ser de natureza romântica para ser kármico e para ser um relacionamento saudável, digamos assim, né? Vamos pôr saudável. Um relacionamento assim pode ter entre familiares, então não necessariamente precisa ser romântico. Vamos tirar essa coisa da romance. Você pode ter uma afinidade, como se fosse alma gêmea, com qualquer outra pessoa. E uma coisa assim, meio kármica, meio, né, com qualquer outra pessoa. Embora uma pessoa que você não goste, é mais fácil de você se livrar ali do que uma pessoa que tá em relacionamento sexual, digamos assim, porque quando a gente tem romance, a gente tem a sexualidade no meio. Então, vamos partir do princípio, então, que a gente tem padrões de pensamentos, e esses padrões de pensamentos nos atraem com pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma. Significa que eu penso, que eu sei tudo que eu penso? Não. A gente tem pensamentos inconscientes, e inclusive pessoas kármicas vão trazer essas sombras. Mas espera aí, ainda não vou falar sobre isso. Então, quando as pessoas falam, eu tenho contrato com essa pessoa X, e aí eu meio que tenho que ficar com ela, não é em si um contrato da qual, peraí, eu lá no céu eu peguei e assinei um contrato de que eu vou ficar com fulano de tal até não sei quando. Não é isso, não é isso. É questão de padrão de pensamento. Você vai ter o mesmo padrão daquela pessoa ali, tá?
Eu vou dizer pra vocês que um parceiro assim ideal, por exemplo, se você tiver esse contrato, vamos colocar contrato, mas enquanto você tiver naquela vibração, porque os pensamentos elas possuem vibração, então quando você tiver naquela vibração, você vai dar match com uma pessoa. E no início pode ser que seja maravilhoso, até porque você está dando match naquela vibração, né? Ok, existem kármicos que desde o início já tem problemas, né? Ok. Mas vamos supor esses, eu vou dar o exemplo aqui da Lovelace. Ela conheceu o cara era perfeito pra ela, o ideal, né? Porque é o ideal imaginário que a gente tem de uma pessoa e geralmente vem daquela dinâmica familiar da qual você está acostumado. Então você vai repetir, tá? Até porque você vai dar match na vibração da família que você tá. E aí essa família tem certas dinâmicas e você vai atrair aquilo pra você. Então, vamos supor ela que, né, por exemplo, teve o ideal do cara, fantástico, a família, ele aparentava ser um cara maravilhoso, cavalheiro, né? A família inteira gostou, blá blá blá, blá blá blá, e ela casou. Aí o cara, da noite pro dia, virou um monstro na vida dessa mulher. Pois ela, não prostituir, né? Não, o caso só que era no cinema, né? Então ela virou atriz pornô por causa dele, né? E você via que ela não queria, pelo menos, né? É o que parece. Ela não queria aquilo e ela fazia forçada por causa dele, né? E ela tava no casamento. Ela pediu ajudas várias vezes pra família. A família nunca ajudou. Por quê? Porque ela já era casada. O problema é do marido. Você agora é problema do marido. Principalmente na época que aconteceu na vida dela. Então, assim, enquanto ela tava ali, naquele mesmo pensamento da família, eu mereço isso. Ele é meu marido. Eu não posso. Não. Então eu tenho que aceitar, sou submissa. Era um momento cultural. Era um momento da família. Só que ela tava sofrendo. Por quê? Porque ela não tinha autenticidade. Ela fazia coisas pra ele, né? Que ele achava que era certo e que ela não queria. Que ele não tava condizendo com ela. Entendeu? Então, a partir daquele momento, aquele cara que era alma gêmea se transformou em kármico. Se já que não era no início. Então, essas coisas de nome é mais ou menos assim uma coisa meio ilusória. Bem, logo ela conseguiu sair, mas ela teve que se apoiar em quem? Ninguém, gente. Ela não tinha ninguém, ela se apoiou nela, entendeu? Então, vamos dizer que então todas as categorias, tirando chama gêmea, que aí eu vou falar um pouco sobre depois, seria, que depende muito da perspectiva, seria um kármico e uma alma gêmea, né? São os dois. E eles estão ali para trazer coisas para vocês. Então eu vou dizer, mas o que eu vou dizer vai se tornar alma gêmea enquanto você está concordando, enquanto é uma coisa que dentro de você está ressoando. A partir do momento que você não ressoar mais, que você começar a mudar o seu padrão de pensamento, então para ela sair dali, ela tinha que sair do padrão de pensamento. Ela já não podia pensar mais como a mãe dela, como o pai dela, e nem como ele. Ela tinha que pensar diferente. Eu quero algo diferente para mim, isso não é para mim. Para começar isso, então, já vai gerar, né, uma coisa diferente que já vai começar a não se alinhar com aquela pessoa ali, e aí se torna kármico. Só que existe o apego, né? Quando novas informações mentais estão entrando, as outras velhas têm que ser jogadas fora, senão elas vão entrar em embate, em guerra, né? Então há um tempo, claro, para tudo isso acontecer. E aí, então,
o que eu vou dizer é que todas esses relacionamentos é pra, né, para espelhar você de volta. E quando você não estiver ressoando mais, se torna kármico até você dar o split. Então, geralmente, esses que não são chamas gêmeas são apegos pelos três chakras de baixo, né? Que seria o primeiro, o segundo e o terceiro. Geralmente tem um apelo sexual, ele começa sexualmente, né? Há um grande... há uma conexão instantânea. Geralmente, quando há muito apelo sexual, você pode confundir com o amor, né? Porque vai ter muito carinho, vai ter muito... Você vai confundir com amor e não é, né? Eu tô dando sinais aqui de como você vê que são outros tipos de relacionamento que não são chamas gêmeas, tá? Então, conexão instantânea, que também tem na chama gêmea. Eu vou dizer pra vocês que todos esses sinais que tô dando aqui pra vocês vão encontrar na chama gêmea enquanto você estiver polarizando. Porque esse apego é pelos chakras de baixo. Geralmente, o que tem de natureza neles, controle, né? Um tentando ser superior ao outro. Quando tiver aquela dualidade nesses relacionamentos, pode ser que tenha Kochama, mas não fica manifestado, né? Já ali você vai dar um match, porque dependendo do que você tá se identificando, dependendo com o que você se identifica, você vai dar match com a vibração, né? Você vai vibrar aqui e você vai dar match com o seu oposto, que seria a sua sombra, né? Que não deixou de existir, ela só tá sendo espelhada do outro lado. Então, geralmente vai ter um apelo sexual que é confundido com amor, com cuidado com isso, hein? Você vai sentir que alguma coisa está off, e apesar do sexo ser muito bom, você vai sentir uma dor aqui ou no terceiro chakra, dependendo, tá? Ou, como eu já vi casos em que o cara era muito sexual e a mulher não tinha emoção nenhuma e ele traía a mulher muito. Ou seja, ele tinha uma coisa muito sexual e a mulher estava totalmente drenada emocionalmente, né? Então, já dá pra saber. Terceiro sinal seria o quê? Uma familiaridade, né? Uma coisa gostosa, uma coisa que você conhece, veio da dinâmica da sua família, com certeza. Então, é familiar. Né? Vai ter muitos dramas e conflitos. Então, a gente pensa, é normal. Não, não é. Não é assim, mas é. Só que a diferença, e vou te dizer, a diferença com chama gêmea, a diferença que tem é que um drama e o conflito entre chamas, eles vão se ajudar, eles vão ter comunicação, eles vão tentar trazer aquela natureza do coração. Já na kármica, ou na alma gêmea também, né, que se torna kármica, que eu já falei, ela tem um apelo de controlar, de ver de quem tá certo, entendeu? E se não controlar, já começa a violência, entendeu? Então é isso. Vai existir muito drama e conflito. Vai trazer, o que eu já disse aqui, suas sombras. Então aquilo que você julga como errado, pensamentos que você julga de você, coisas que você tem que você julgou errado, coisas que você tem que você tentou separar de você, suprimiu, mas tá ali, essa pessoa vai trazer pra você. Parece pesado, parece que drena, né, sua energia. Sétimo, tem uma energia muito de paixão, uma coisa meio assim, né? Apesar de ter as dramas, apesar de sentir pesado, mas algo te atrai.
existe uma falta, um medo de perder, parece que é uma sensação, você tem sensação de que você está salvo por algum motivo, seja financeiro, emocional e tal, mas ao mesmo tempo você não confia naquela pessoa, você tem uma segurança fora do comum, né? Que pode ter na chama gêmea também, só que é um exercício, né? Calma, vou chegar lá. 9, codependência, né? Você se perde na conexão. E aí que tá a diferença com a chama gêmea. A chama gêmea vai trazer esse eu pra você de volta. Nesses outros relacionamentos, você vai tentar se encaixar na caixinha do outro, tá? Pra dar certo. Geralmente um faz isso e o outro é o que ele é, entendeu? Então, o que você tem que perceber é se você é a pessoa que tá deixando de ser quem você é para agradar o outro, né? E geralmente isso acontece por causa do controle emocional feito através do terceiro chakra. Então existe um medo de perder, e por causa desse medo de perder, eu faço o que você quer. Tipo isso. Pode acontecer com chamas gêmeas, mas aí a polarização, tá? Então é pra você ficar esperto. É difícil de se desfazer. Mas é aquilo. Por causa que vai começar a entrar resistência, né? Do que você sabe que é familiar e daquilo que você tá querendo muito. Então, vai entrar em conflito. Então, por isso que é difícil de sair. Porque você vai ficar nesse puxão até você conseguir sair fora. Entendeu? Você vai ter... Tem que ter uma força, né? Igual na Lovelace. Ela teve que ter uma força fora do comum. Ela fugiu, né? Ela pediu uma ajuda pra uma pessoa, mas ela teve que ter uma força, como diz Joe Dispenza, maior. Que o seu desejo pela mudança tem que ser maior do que as suas crenças, do que a sua programação mental. E aí eu vou dar 3 dicas pra como sair disso, tá? Mas antes vamos falar um pouquinho da chama gêmea. Eu quero falar pra vocês que todos esses relacionamentos, eles vão espelhar a chama. Então você pode ter tudo isso na chama, por isso que a gente confunde. Por isso que muitos trazem, é falsa chama gêmea. A minha chama gêmea, ela é narcisista. A minha chama gêmea é kármica. Sim, pode ser tudo isso. Mas ela é você. A diferença é que as outras pessoas são as outras almas. E essa é a sua alma que tá... você que tá me assistindo pode estar polarizada ou pode não estar. Se tiver polarizado, você tá preso nesses 3 últimos chakras. Você não conseguiu subir sua energia pro coração, né? Quando você subir pro coração, você vai começar a enxergar essas polaridades que existem. Você vai começar a enxergar que existe dentro de você. E aí, você vai conseguir ter a alquimia de todas essas coisas que vocês vão enxergar como crenças, como pensamentos, como programações mentais, tá? Vocês ainda podem se pegar tendo um apego às outras pessoas, porque... Vocês vão enxergar, a hora que estiver na chama, vocês vão enxergar. Mas o que eu quero dizer, que todas esses relacionamentos são exercícios para você se curar, né, dessas fragmentações que eu vou trazer aqui para vocês. Então, o que é o nosso trauma? Seriam essas fragmentações da nossa consciência, tá? E esses relacionamentos é para trazer para vocês esse exercício de vocês serem mais autênticos, né? Então, é um exercício. Vocês acham que a outra pessoa tá fazendo tudo com você, mas é você trazendo tudo isso pra você aprender, né, com essa pessoa. Então, sempre enxerga outras pessoas como forma de aprender sobre si mesmo. Vamos ver vamos falar como se libertar. A primeira coisa é estar ciente que você está num relacionamento da qual você não quer mais. Você tem que estar ciente de que você não quer mais. Ou estar ciente de que você está apegado, no mínimo.
Você entender isso, que você tá querendo outra coisa pra você e que você tem que desapegar daquela pessoa. E desapegar, né? Muitas pessoas continuam em relacionamentos difíceis por causa da questão do casamento. Olha a Lovelace, ela poderia ficar pra sempre com o cara lá, fazendo o que queria com ela, usando ela, fazendo dinheiro com ela, usando o corpo dela pra fazer dinheiro, não dando nada pra ela. E ela, sem essa vontade de fazer tudo isso, e aceitando porque simplesmente ele era marido dela. Então, é uma programação, gente. É uma programação da qual nós temos que estar ciente. Então, para você sair disso, tem que estar ciente. E sempre se perguntar, quando você estiver numa situação difícil, o que isso está me ensinando, tá? Você vai limpar, tentar. O trabalho é sempre energético, gente. Sempre energético, sempre meditando, estando presente. Então, você vai tentar limpar e integrar como parte de você. Ai, aquela pessoa é difícil, tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você. Aprenda que tem tudo a ver com você, que é alguma coisa, você pensa como aquela pessoa e aquela pessoa tá trazendo pra você. Você julga aquilo que você pensa, você suprimiu e você acha que não é seu, mas é. Então, e você pode usar afirmações, você pode usar o Ho'oponopono, você pode usar afirmações, e uma delas é: eu recebo e integro essas lições e dissolvo a necessidade de repetir eles. E o que acontece? Às vezes a pessoa não entende que aquilo vem dela, e aí ela termina com aquela pessoa achando que vai acabar aquilo ali, aí ela atrai outra pessoa com os mesmos padrões de comportamento. Isso acontece por quê, gente? Por quê? Porque tá dentro de você. Padrão de pensamento, isso é uma vibração, você tá dando match, tá? Então tem que entender isso pra você começar a atrair aquilo que você quer. Às vezes até uma forma de cura é você ter experiências opostas, tá? Prestando atenção nisso. Quando uma pessoa vier e que você tá tendo dificuldade de aceitar aquilo, faça o exercício de aceitar, porque talvez por causa de você não aceitar, você é puxada para o mesmo padrão. E aí você não tem a cura, porque a cura é através daquilo. Atentos à questão de sexual. A gente tem que tirar a parte de que sexo é sujo, que a igreja trouxe, porque através do sexo a gente cura esses traumas, tá? A gente integra através do sexo. Não é pra você sair fazendo sexo, não. Eu tô falando pra tudo que é gente, não. Eu tô falando pra vocês enxergarem o sexo de forma diferente, porque você vai começar a integrar isso também. E a terceira, quando vocês começarem a fazer essa limpeza energética, tomar atitudes, né? Eu vejo muitas pessoas, o que acontece? Acaba voltando. Por que acaba voltando? É normal, porque é familiar, tá? É familiar, então a pessoa acaba voltando para aquela pessoa, ou mesmo atraindo outras pessoas com o mesmo padrão. É familiar, você se sente confortável, sente a sensação de que você tá salvo, mas você por dentro, se você tá querendo sair daquele relacionamento, se aquilo ali se tornou karma, lembra? Já saiu do seu alinhamento. Porque às vezes o contrato era 10 anos, um exemplo. 10 anos você vai estar ali, que você vai curar aquele relacionamento. A partir dos 10 anos, depois aquilo ali já vai começar a ter problematização, tá? Então, ou já até começa com problematização, porque quando é assim, é pior ainda, né? Não tem nem o ideal. Você já começa, não é isso aí, você já tem que começar a enxergar, não, isso aqui já não é pra mim, né? Enfim, relacionamentos são difíceis. Não vai achando que você vai encontrar a pessoa perfeita assim e que você não vai ter conflitos. A diferença é que um vai te deixar pra baixo, que vai tirar sua autenticidade, e o outro vai te exercitar para você trazer sua autenticidade, tá? Embora isso é paradoxal e
uma coisa puxa a outra, tá? Então, tomar atitudes. A partir do momento que você viu que aquilo não é o que você quer, vocês vão tomar atitudes, tá? Porque não adianta nada a gente fazer um monte de cura, a gente afirmar as coisas e continuar no mesmo problema, né? Muita gente às vezes tenta consertar, tenta fazer dar certo, como se não dar certo é uma falha. Não, é simplesmente porque cada um já tá na hora de tomar caminhos diferentes, né? Se você já começar uma cura, uma coisa assim, não resista a essa quebra, porque vai acontecer a partir do momento que você começar a querer mudanças na sua vida, né? Não adianta nada você querer mudanças e querer que a pessoa mude com você. Muitos dos erros das pessoas é isso. Às vezes eles querem mudar e quer que a outra pessoa mude também, e ela quer forçar a mudança, sendo que ela nem conseguiu fazer a mudança em si mesma. Então, foque em si mesmo, né? Principalmente para quem tá aí no caminho de chamas, é sempre nessa evolução mesmo, nessa mudança de pensamento que tá ocorrendo com você, e deixar o universo encarregar de fazer essas mudanças, tá? Mas às vezes a gente precisa da nossa própria ação, né? De mudar e tudo mais. E em alguns casos as pessoas não fazem o processo antes, tentam culpar o outro, troca de parceiro e vê que continua o mesmo. Por quê? Porque vem dentro da gente, gente. Vem da gente, vem daquela familiaridade que eu já disse aqui, da qual a gente tenta fazer dar certo, mas às vezes é necessário uma mudança interna mesmo para você viver coisas diferentes, né? Experiências diferentes. Falando tudo isso, todas essas pessoas, todos esses relacionamentos são preparação para chamas, porque todos nós temos chamas. Não vou falar aqui sobre isso agora, porque não é sobre isso. Mas todos nós temos chamas, então todos esses relacionamentos vão espelhar fragmentações de nós, da qual a gente tem que aprender, tá? E lembrando, esses relacionamentos são sempre pelos 3 chakras, até porque a nossa sociedade, ela é toda feita desse tipo de relacionamento. As chamas que vêm trazer coisas completamente diferentes, tá? Mas a maioria é isso. Só que aqueles que dão certo é porque tá ressoando com o seu alinhamento, com aquilo que você tá querendo pra você naquele momento. Então vai dar certo, entendeu? Mesmo que esteja nos 3 primeiros chakras. Os kármicos acontece de você tá querendo coisa diferente pra você e tá batendo naquela tecla, tá tentando ali, entendeu? Tá tentando, não sei, é algum padrão de pensamento que você tem e que traz, aquela pessoa traz aquilo pra você, né? São algum padrão de pensamento que você tem que aprender sobre você. Basicamente, nossos relacionamentos é sempre para aprender sobre nós, porque nós somos fragmentos, né? De nós mesmos, né? Todo mundo é fragmento. Mas chama gêmea é você e todas essas outras, seja kármico, seja alma gêmea, todos esses relacionamentos são outras almas, né? Outras almas, mas fica por entender que são outras almas e a chama é você. Bem, fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe no comentário aqui, tá? Compartilhe, me siga. Um beijo e até a próxima.